Olá, tudo bem? Para você que nos acompanha aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, começa agora mais uma entrevista nessa nossa proposta de sempre levar até você informação e prestação de serviços. O nosso convidado de hoje é Norberto Perrella, diretor eleito do CIESP de Santo André. O CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, uma das entidades representativas do setor industrial mais importantes da América Latina. Seja bem-vindo, Norberto, à RDTV. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer recebê-lo aqui. E, Norberto, eu queria começar falando contigo. A gente sabe, eu falei aqui do CIESP como esse importante instrumento aí de representação da indústria. A gente sabe também o quanto, e já recebemos aqui agentes políticos que também disseram isso, especialistas em economia e tal, o quanto a indústria é um vetor importante para o desenvolvimento do Grande ABC e talvez até para a retomada do desenvolvimento, para que a região saia primeiro da crise do que o restante do país. Na tua visão, isso será possível? Como você enxerga aí esse atual momento? Ou a região vem dando a devida importância ao negócio industrial para que isso se torne viável? Olha, Gustavo, o que a gente tem observado até o momento, nos últimos anos, até nessas gestões anteriores às prefeituras que estão chegando, a gente vinha observando uma coisa perfeitamente contrária a isso, né? Totalmente contrária a esse tipo de raciocínio. A indústria da região, durante todo esse tempo, ela foi esquecida, né? Então, se deixou instalar algumas políticas, algumas situações, pressões sindicais sobre a indústria, em que a gente viu, a olho nu, qualquer um vê hoje o resultado que isso causou. Que as empresas saíram da debandada geral, a indústria saiu da região do ABC, foi procurar outras regiões, né? Muitas cidades do interior de São Paulo se beneficiaram, mesmo de outras regiões do país, né? Exatamente. E assim, agora nós temos uma esperança de que essas novas gestões possam começar a levar a navegação de tudo isso para um outro rumo, né? A gente tem sentido, pelo menos num primeiro momento, que no mínimo a receptividade desse pessoal mudou, né? Nós já estamos no CIESP nessa gestão, esse aqui é o 5º ano, nós nunca fomos recebidos pelas gestões anteriores por um prefeito. Nossa! Né? Nós não conseguimos entrar, ter uma conversa com o prefeito, sempre tinham secretários, chefes de gabinetes que faziam o contato, mas aquele contato acabava ficando em vão, e aquilo que a gente tinha ideia de trazer a participação nossa dentro dessa situação regional, nós nunca fomos atendidos. E o ABC sendo chamado aí de berço industrial até hoje, um importante berço industrial, e se os próprios chefes do executivo não derem a devida importância... Agora, já nessas gestões atuais, nós já conseguimos no primeiro semestre um contato com todos os prefeitos. Já estiveram com todos os prefeitos, fomos muito bem recebidos. No caso, os prefeitos das cidades que são representadas pelo CIESP Santo André. Exatamente, que é Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, os prefeitos aí, Paulo Serra, Átila Jacomucci, o Kiko Teixeira, de Ribeirão Pires, e o Gabriel Maranhão, de Rio Grande da Serra. É só para situar você que nos acompanha, o Norberto ele é atualmente vice-diretor do CIESP Santo André e acabou de ser eleito, nesse mês mesmo de agosto, foi eleito diretor para a próxima gestão, né, que vai ter início em 1º de janeiro. Exatamente. E você já vem, então, claro, já vem acompanhando o trabalho do CIESP, mas eu acredito que já vem traçando um planejamento, já vem se articulando para a sua gestão. Isso. A ideia é o seguinte, né, não é que simplesmente vai acabar uma gestão e começar outra sem ter uma continuidade de trabalho. Algumas coisas que nós tínhamos planejado lá no início, há 5 anos atrás, nós conseguimos realizar. Algumas outras coisas que talvez as mais importantes, que era essa aproximação com o poder público, nós não conseguimos isso a contento. Então, com essa mudança de gestão, a gente vê que esta é uma grande oportunidade nossa, a gente realmente está tentando retomar essa nossa iniciativa. Então, é uma intenção, né, desse grupo novo que está entrando, fazer com que a indústria tenha uma melhor participação dentro daquela discussão regional sobre o desenvolvimento econômico, né? Entendendo que, aquilo que você já falou e eu vou frisar novamente, que a indústria, em qualquer lugar do mundo, ela sempre foi utilizada como vetor de crescimento econômico.
né? Hoje a gente observa certos países com outros níveis de desenvolvimento, onde a participação do PIB, da indústria no PIB daquele país, ela teve uma queda. Mas não porque ela caiu, porque o PIB aumentou e aí o setor de serviço causado pelo ganho de per capita causado pela indústria fez com que aquele perfil começasse a mudar, mas não que a indústria perdesse o poder, como aconteceu aqui no Brasil e como aconteceu principalmente na região do ABC. Na região do ABC, e uma região que a gente não tem só, não é, a indústria automotiva, a grande vitrine é a indústria automotiva, a metal mecânica, mas temos a indústria química, a petroquímica, exatamente, todos os segmentos, aí, o plástico, o próprio polo da cosmética, em Diadema, segmentos muito importantes. E, sem dúvida alguma, isso tem que ter algum papel, não é? A gente tem acompanhado os indicadores, uma reação tímida da indústria automotiva, mas não por conta de mercado interno, por conta de exportações. Então, em que momento vai se dar esse boom novamente do mercado interno e como vai estar o ABC aí? Você colocou que a região até o final do ano passado não se empenhou para o setor, não teve um olhar aí atento à indústria, que agora as coisas vêm mudando. E também falou de integração. Essa integração, quando a gente pensa nisso, a gente olha muito para a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que também estava bem deixada de lado, vamos falar a verdade, e o consórcio intermunicipal Grande ABC, que vive agora um novo momento. Como que você definiria o papel desses órgãos aí políticos junto à indústria e como você vê que pode se dar esse entendimento? Então, se você for analisar desde a criação do consórcio lá atrás, na época do Celso Daniel, os objetivos pelos quais ele foi criado, eu não vi acontecer isso nesses anos atrás, né? Eu acho que uma grande sacada dessa estratégia foi entender a região como algo muito comum entre as cidades que estão aqui localizadas, né? E o consórcio seria o agente responsável para fazer com que haja aquela articulação regional em termos de você promover o desenvolvimento econômico, de você promover as ações para que a riqueza da região seja realmente aproveitada ao máximo. E de uma forma uniforme, né? Claro, essa unidade entre os 7 municípios. Porque você não consegue hoje criar atitudes independentes entre os municípios, porque os problemas são comuns a todos. Então, eu acho que isso foi uma sacada. Só que da maneira como isso hoje vem acontecendo, eu vejo uma certa dificuldade para se atender esse objetivo, né? A gente entende que essa gestão talvez devesse ser profissionalizada, né? Hoje você vê que, por exemplo, a direção do consórcio a cada ano muda. Cada ano é um prefeito que vai mudando. Que trabalho que você desenvolve? Como é que você consegue ter uma direção? Você não tem um plano diretor, você não tem um trabalho de longo prazo traçado para a região. E, então, eu acho que isso aí deveria ser muito mais bem aproveitado, né? Eu acho que essa é uma discussão em que a gente gostaria, inclusive, de ter oportunidade de estar participando deste grupo, que eu acredito que deveria estar discutindo a situação atual da região. Eu ia até perguntar isso. Talvez a tua sugestão seria a participação de outros agentes, que não os agentes políticos, e no caso, os agentes com mandato, não é? Os prefeitos apenas. Exatamente. Porque, assim, eu acho a demanda, ela não pode ser adivinhada. Ela tem que ser uma coisa muito real, uma coisa que realmente, se você atender aquilo que está sendo solicitado por quem está precisando, você vai atingir o objetivo, você consegue melhorar aquela situação. E não é isso que a gente observa, né? A região do ABC, ela passou a ser uma sociedade de eventos. Você vê muito evento na região, evento daqui, mas é um evento que ele não passa por um planejamento, ele não passa por um pensamento em que o que vai acontecer depois do evento. O day after nunca vem. Se faz o evento, se conversa, se discute e não tem sequência, ele não tem um começo, um meio e um fim. Então eu acho que esse tipo de planejamento, para você trazer de volta aquilo que a região tinha,
você tem que juntar todos os atores, o poder público não pode ficar fora, mas ele tem que funcionar muito mais como meio de apoio. Né? É um facilitador, assim Exatamente. como deveria ocorrer, né, nos arranjos produtivos locais, que algumas iniciativas tiveram início aqui na região do ABC, São Bernardo do Campo, a PL do setor moveleiro, a PL disso, daquilo, da própria indústria metal-mecânica, e isso acabou, né, eu não vou dizer morrendo, não é? Mas acabou aí adormecido por conta até de falta de articulação, de apoio e de integração, não é? E o poder público talvez entender que ele tem que ser um facilitador. Assim como hoje se discute tanto polo de tecnologia, parque tecnológico. E no caso desses centros aí de tecnologia, o poder público ele também tem que atuar, mas com um olhar ali de facilitador. Então, não. Hoje... Os especialistas são outros. Exato. Né? Hoje participamos de um evento lá da inauguração do Senai em São Caetano. E estava conversando com uma turma justamente sobre isso. Parque tecnológico, né? Nós não sabemos, nós não conhecemos o projeto desse parque tecnológico. Né? E nós entendemos que na região do ABC já existe esse parque tecnológico. Então, uma região que tem hoje um Senai do jeito que está estruturado na região, que tem as universidades... Só fazendo um parênteses, esse de São Caetano já foi remodelado no conceito 4.0. Exatamente, né? que é a quarta revolução industrial. Então, a gente acredita que já existe. Eu acho que já tem atores que possam estar trabalhando com esse conceito de parque tecnológico. A única coisa que faltaria é a gestão de tudo isso. Montar uma governança em cima disso que já existe e daí acontecer. O diagnóstico está falho, pelo visto, de quem já está atuando em setores que poderiam até ser decisivos para a viabilidade. Poupar investimento, se fala em grandes áreas... A gente tem algumas ideias contrárias com relação a isso. A gente acredita que houve um grupo que esteve em visita à Itália no início dos anos 2000 e a gente conversa muito, eu infelizmente não tive a oportunidade, mas visitaram o Instituto Mecano na Itália, que aquilo é um parque tecnológico centralizado, voltado à indústria, voltado ao apoio à indústria, ao desenvolvimento regional, que foi uma coisa desenvolvida lá numa determinada região da Itália. E quando o pessoal voltou de lá, disse, olha, quem tem o Senai na região, tem o parque tecnológico. Eu não acho que só o Senai talvez seja suficiente, mas ele tem todos os complementos, a região tem o que precisa para se montar um parque tecnológico. Inclusive, integrar isso nas discussões, né? Não falar só das universidades, como se fala, mas de repente pensar também nas entidades como o CIESP, que representam a indústria, porque queira ou não, a tecnologia vai ter um papel decisivo na indústria, e acho que a indústria já tem essa noção, não é mais do que nunca, e os próprios espaços como um Senai. Né, como exatamente. Senai. Então, eu acho que é essa discussão regional que eu acho que está faltando. Eu acho que, vamos dizer assim, nessa humilde tamanho de conhecimento pessoal que a gente tem hoje na região, a gente sabe que na região tem atores competentes para participar disso. Olhar menos para fora e olhar mais aqui. Tem pessoal competente. E você entende que falta também, Norberto, no caso aí, um preciso, né, um necessário olhar para fora, mas falta essa articulação também para levar o que o ABC tem para fora, para que investimentos possam ser atraídos? Então, eu acho que... olhar também do consórcio, da agência, de uma forma articulada, divulgar, vender o ABC, está faltando isso? Eu acho assim, que antes de você vender o produto, você tem que criar esse produto. Eu acho que a situação atual da região do ABC, ela não é atrativa para a indústria. Entendi. Né? Então você hoje, o empresário, e aí é que está. Se você hoje não utilizar para você resolver este problema de falta de chegada, a visão do empresário, que assim, todo mundo está fazendo o que acha que tem que ser feito, mas ninguém pergunta se eu estou gostando daquilo, mais ou menos isso. Você tem hoje terrenos caríssimos na região, hoje o custo do metro quadrado no terreno não cabe em nenhum planejamento trazer uma indústria para cá para ela se viabilizar, né? Então, eu acho que antes de você pensar na propaganda, de trazer o pessoal, você tem que você tem que arrumar o produto. Né? O produto não está bom, né? O produto não é atrativo. Nós temos regiões no ABC, como Mauá, por exemplo, que é um
uma pedra de diamante bruta para ser lapidada, né? Agora você vai para aquela região... Você do lado do Rodoanel, uma logística... Logística fantástica. Muitas áreas, né? E quem é que vem para aquela região ao custo, a situação como a indústria sempre foi tratada. Você vai hoje na região do Sertãozinho, onde eu tenho hoje, vê como é que está aquela região em termos de cuidar da região para a indústria. Então é isso que a gente gostaria de poder estar colocando, trazendo a demanda, porque essa ideia tem que ser mudada, senão aí, né, não vai atrair ninguém. Atenção, né? Especificamente aí no caso do Polo Industrial do Sertãozinho, o prefeito Átila, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciomar, para olharem, né, aí, porque eu acho que é necessário, pelo que você traz aí no raciocínio, uma revisão aí de incentivos, não é? Não só, eu não estou falando de atração mesmo, incentivar quem já está aqui no ABC, até para não perder, emprego, né? Até para não perder. Para não perder, não é? Nós fizemos desburocratizar a vida. Eu também faço parte de uma associação local no Sertãozinho e nós fomos fazer um levantamento porque nós estamos lá há 6 anos discutindo a instalação de uma rede de esgoto na região, né? Agora parece que vai fechar. Aquilo que eu te falei, as novas gestões estão mais ouvidos, né? Inclusive, a atual gestão de Mauá também tem nos ouvido nesse sentido. Mas é muito difícil hoje você conseguir o quanto que a gente tem que se mexer para a gente poder trazer um resultado. E nesse contato com os empresários, nós fomos fazer o levantamento das empresas que estão na região. Vai lá ver o que já tem de galpão vazio, né? O que saiu de gente, o que a gente tinha contato há 5, 6 anos atrás, hoje não tem mais ninguém lá. Então, tem que arrumar muito o produto antes de trazer e fazer com que ele seja vendido. Fazer a lição de casa. Tem que fazer a lição de casa. E hoje os prefeitos falam muito também em parceria público-privada, então aí creio que no caso de infraestrutura, essas coisas... Nós estamos tendo que adotar esse sistema. Os empresários vão ter, né? Olha, queremos melhoria, mas vai ter que partir da gente, né? Porque tem também essa história, essa queixa de falta de recurso municipal, estadual, federal. Para a gente concluir, Norberto, eu queria falar um pouco do que já vem sendo feito, queria que você apresentasse aqui. Claro, muito do que a gente falou vai de encontro a isso, mas de repente algo que a gente até não colocou aqui, o que já vem sendo feito pelo CIESP e que novidades aí você colocaria, você traria, já avisando também aí a tua posse como diretor. Então, com relação ao CIESP, só para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a entidade, o CIESP hoje ele tem como estratégia, ele está dividido dentro do estado de São Paulo em 43 DRs. Então tem 43 diretorias regionais divididas pelo estado de São Paulo. Nós representamos a de Santo André, que hoje Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E o principal objetivo da entidade é a representação da indústria, né? A defesa da indústria e nunca esquecendo do país, nunca esquecendo da região. Eu acho que isso é importante. E trabalhando, eu creio, esses novos conceitos, tecnologia... Sem dúvida nenhuma. Então, acho que uma das grandes vertentes para esse nosso trabalho a partir da próxima gestão, com um pouco mais de afinco, é na questão de realmente trazer a demanda da indústria para o poder público, né? Para que ele possa entender, olha, quem está aqui não está contente com o que está acontecendo e ouvir essa demanda. A nossa participação junto ao planejamento regional, né? E até provocar que haja esse planejamento regional. A gente não consegue enxergar isso hoje. Então é conseguir colocar os representantes da indústria na articulação regional, na tomada de decisões. Exatamente. E aí também fazer uma aproximação maior com as indústrias da região, né? Nós temos que fazer um trabalho no sentido de divulgar mais a entidade regionalmente, que eu acho que hoje está ainda um pouco escondida, vamos dizer assim. Trazer um pouco mais de credibilidade ao empresário, que hoje o empresário está numa situação de depressão muito grande, né? Isso. E nos colocar, né, para que realmente eles se sintam representados pela entidade, mostrar o trabalho para que eles possam se sentir representados. Trazer de volta esse protagonismo. Exatamente. E para finalizar mesmo, existe um diálogo da tua unidade do CIESP Santo André com de outros municípios? Sim. Aqui na região existem... se viabilize. Claro, não adianta falar dos outros, se nem a gente resolve o próprio problema. Não, nós temos contatos, nós temos na DR por exemplo, Mauá, de São Bernardo do Campo,
Atualmente o Mauro Miyaguchi, ele é o diretor, agora quem vai entrar é o Cláudio Barberini, né? Mas o Mauro continua na direção como segundo vice. Lá em Diadema, hoje o Donizete, próxima gestão o Anuar. A gente já vem se falando já para se fazer as reuniões, já para se fazer alguma coisa, para que a gente também possa trabalhar de maneira como nós gostaríamos que todo trabalhasse com a gente, né? Isso. Fazer uma articulação regional. Eu São acho que Caetano isso também tem CIESP ou ele é Ele tem um representado? CIESP, mas ele está passando por uma fase de adaptação, né? O CIESP de São Caetano, ele está numa fase ele acabou minguando, né? E aí está se decidindo na casa o que vai ser feito com a representação de São Caetano. Talvez a própria casa assuma, ou talvez isso vá para outra regional. Isso ainda é uma coisa que está sendo vista internamente. Tá? Então, boa sorte aí, não é, para a tua gestão. Norberto Perrella, atualmente vice-diretor do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Santo André, e a partir de 1º de janeiro de 2018, diretor do CIESP Santo André. Foi eleito agora, neste mês de agosto. Obrigado por ter vindo, Norberto. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso em Santo André e nessa articulação aí com as demais entidades, né, do CIESP, unidades do CIESP e também na articulação política aí com os agentes regionais. Obrigado mesmo. Eu quero lembrar a você que os principais pontos dos nossos bate-papos aqui na RDTV são reproduzidos nas versões impressas do RD, do Repórter Diário. Eu estou aqui com o Jornal Repórter Diário, que circula semanalmente, toda sexta-feira, nas 7 cidades do Grande ABC, com os destaques da região, os principais destaques do noticiário, e mensalmente tem a RD em revista com os mais diversos temas, os mais diversos assuntos, tá? Você também encontra nos principais pontos de circulação de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. No YouTube, você revê nossos vídeos, RDTV Repórter Diário, também repórterdiario.com.br, é só buscar por RDTV. E tem a fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, onde a gente se encontra também nas transmissões ao vivo. Combinado? Até a próxima!